Cláudio, muito agradecido por você ter vindo até a associação. Mais uma noite de debate dos candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Hoje nós estamos aqui contando com a presença do candidato Cláudio Miranda. Aqui está presente a diretoria da associação, além dos apoiadores do voto, OAB, pastoral jurídica. Basicamente é um grupo que tem acompanhado todas essas batidas, né? Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite, né? Dizer que é muito importante para os candidatos terem a oportunidade de interagir com os diversos segmentos, com as pessoas que vão ser os eleitores que vão decidir, né, assim, o rumo da cidade, os rumos da cidade a partir do ano que vem. Jundiaí é uma cidade que cresceu muito, né? A campanha eleitoral em Jundiaí não é mais como era até 10 anos atrás, mais ou menos, é uma campanha que... E também a legislação eleitoral mudou muito nos últimos anos, então a campanha vai ficando um pouco diferente e esses encontros que se fazem ou através de debates ou mesmo com sabatinas são importantíssimos para o eleitor conhecer as propostas e para nós podermos também interagir e passar aí, de modo igualitário, né? Porque se você for olhar aí campanha de rua, etc., aí tem uma diferença muito grande entre as candidaturas na cidade, né? Então, eu queria agradecer e começar dizendo que quando se trata de falar de idosos, nós estamos falando de uma população até certa forma, de certa forma, um pouco vulnerável, né? Isso aí não só em Jundiaí, no Brasil, mas uma população que precisa, né, do apoio formal do Estado, né, e do apoio informal também da família, né, quer dizer, institucional e não institucional, devido a uma série de circunstâncias. No Brasil, nós estamos vendo que a nossa população cada vez envelhece mais, por uma série de razões. Na década de 50, tínhamos mais ou menos 2 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, né, mais ou menos. Se espera para 2040, 2050, perto de 32 milhões, 33 milhões, provavelmente nessa faixa. E dentro desses 30 e tantos milhões acima de 60 anos, cada vez mais também vai aumentando a participação percentual daqueles com mais de 85 anos, que seriam os mais idosos, né? E cada um deles, cada faixa etária, tem as suas necessidades peculiares, né, suas características, especialmente, como você lembrou, na questão da saúde, na questão de mobilidade, na questão da violência, na questão da cidadania, da inclusão ou exclusão. E num país desigual socialmente, né, um dos países mais desiguais do mundo, quarto país em desigualdade, nós temos uma população grande de idosos pobres, né, de idosos que estão numa situação econômica bem complicada, com esse modelo neoliberal, com aquilo que vem acontecendo no país, muitos filhos e netos desempregados, né? Cada vez mais o idoso, com a sua aposentadoria, que já é minguada, acaba sendo o provedor, né? E a única renda da família, com uma série de consequências, com uma série de pressões sobre essa pessoa. Então, o poder público, ele precisa estar atento, né? O poder público precisa estar atento e cumprir o seu papel, né? De minimizar o que eu tenho dito, eu e a Fátima, né? Quer dizer, todo mundo sabe que a candidata a vice-prefeita da nossa chapa é a doutora Fátima Giacetti. E nós temos mais ou menos esse mesmo perfil, assim, do ponto de vista profissional e de história de vida. Eu como médico e ela como delegada. Na verdade, o que nós fizemos a vida toda foi cuidar de pessoas, né? E ela sempre conta que na delegacia da mulher, ela atende muito idoso, muita criança, não é só mulher, né? Muito idoso. E eu vejo também no dia a dia meu como médico, muita situação de agressão por parte até de familiares e tudo mais. E a gente vê no dia a dia nosso, a gente está acostumado a ver esse tipo de
as dificuldades que o indivíduo idoso tem, não só em Jundiaí, mas de um modo geral. E a nossa visão é de que o governo municipal também tem a sua parcela de contribuição a dar para diminuir essa dificuldade e para contribuir para o pleno exercício da cidadania por parte do idoso, né, para que ele tenha uma assistência à sua saúde, para que ele tenha facilidade de se locomover na cidade, né, que ele tenha, por exemplo, os ônibus, né, o transporte facilite para o idoso e não dificulte para o idoso o acesso, né, ao interior e para descer do ônibus, essas coisas básicas, né, que muitas vezes no dia a dia passam um pouco desapercebidas pelas pessoas que não vivem o problema, mas que são dificuldades, né, que a pessoa idosa tem, alguns com patologias, né, com doenças crônicas, com complicações, amputações, com dificuldades de se comunicar com as demais pessoas, problema de hipoacusia, de surdez, etc. Então, é uma população que merece uma atenção especial. E o que nós temos visto hoje em Jundiaí, eu vou focar um pouco mais na questão da saúde, das dificuldades e as propostas nossas, né? O idoso hoje, é o indivíduo que acaba precisando mais de consultas com especialistas, né? Porque o idoso costuma ter doenças crônicas e muitas delas já com alguma complicação. Então, ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem artrite, ele tem algum tipo de doença crônica e ele tem complicações dessas patologias, e lá na idade avançada, esse indivíduo precisa de consultas com especialistas, precisa de alguns exames um pouco mais sofisticados, precisa de procedimentos cirúrgicos, precisa de internação, precisa de vaga, precisa de fisioterapia, precisa de terapia ocupacional, tem uma série de serviços, né, de serviços de saúde e de ações de saúde que são peculiares e são mais frequentes no indivíduo idoso, né, por causa da própria complicação das doenças crônicas. E o que nós vemos em Jundiaí é uma grande dificuldade, uma enorme dificuldade de acesso a consultas com especialistas, né, com cotas, né, nas unidades básicas de saúde. Quem não chegou no dia certo de marcar fica para o mês seguinte. Uma vez agendado, geralmente o agendamento é bem longo, assim, o período de espera é bem longo, né? E ao consultar com um especialista, com um nefrologista, com cardiologista, com reumatologista, aí dificilmente o especialista trabalha sem exames complementares próprios da sua especialidade. Aí começa outro calvário para o idoso, que é de fazer os exames complementares, às vezes em vários lugares, o raio-x é num lugar, o eletrocardiograma é em outro, o ultrassom é em outro local, e depois o agendamento para voltar com aquele especialista. Ainda tem algumas situações que tem que marcar com o clínico geral para depois ser reencaminhado para o especialista que já viu, já pediu os exames. Então existe uma grande dificuldade, né, do idoso ser atendido na rotina das suas doenças crônicas. Isso para falar só da rotina, que é o dia a dia. É um paciente que tem muitas vezes necessidade de medicamento de uso contínuo, muitas vezes medicamentos de alto custo, e aí eles barram também no problema da farmácia de alto custo, da burocracia, da demora. Então, do ponto de vista da saúde, a realidade hoje em Jundiaí não é boa, não é favorável, porque o indivíduo que é idoso, ele precisa de muitos serviços de saúde que tem dificuldade de ter acesso com agilidade, e ele acaba tendo dificuldade de fazer o tratamento adequado da sua patologia. Com isso, a patologia, a doença complica, ele vai parar no hospital, aí tem problema de coronária e não consegue ter acesso ao remédio, que demora para chegar na farmácia de alto custo, enfim, ele acaba tendo infarto, complica. Ele tem problema de diabetes, problema de insuficiência arterial, algum problema de circulação, não consegue ter acesso ao remédio, vai para a amputação e assim por diante. Aí o rim
perde a função, vai para a hemodiálise. Então, as dificuldades são grandes, no dia a dia, na rotina. Quando chega na hora da emergência, aí piorou. Porque a emergência hoje, ele é atendido no pronto-socorro do São Vicente, que está superlotado, né? Está superlotado, atende toda a região. O São Vicente fazendo esse papel de um hospital regional, sem ser capacitado fisicamente, o porte dele não é para um hospital regional para atender toda a região, é pequeno, né? E o idoso que chega ali no São Vicente, ele vai sofrer, né, assim, um grande atraso, uma grande demora na resolução da emergência, vai ficar mal acomodado, né, com quartos superlotados, corredores lotados, macas. Hoje a gente tem visto até que a maca passou a ser um privilégio. Tem gente que fica internada na poltrona, esperando horas, até quando tem uma maca, eu já vi muito, as famílias falam para mim, eu vou muito no São Vicente para atender pessoas que as famílias me chamam, e assim, tem gente que fala assim, aliviado, doutor, finalmente meu pai conseguiu uma maca, né, porque ele estava na poltrona durante horas, né? Então, essa dificuldade não é porque o São Vicente é ruim, pelo contrário, o São Vicente é um ótimo hospital, profissionais de primeira linha, conheço bem, que trabalhei muitos anos lá, e o problema é a superlotação. Tanto é que o Ministério Público sugeriu até a interdição do pronto-socorro, por causa de superlotação e precariedade no atendimento. Isso atinge qualquer pessoa, jovem, criança, homem, mulher, mas especialmente o idoso, né? A gente vai lá no São Vicente, a gente entra lá em qualquer quarto de observação, são idosos, pessoas com mais de 70 anos ali, internados de forma precária, aguardando uma vaga, né? E com muito sofrimento, muito sofrimento. Então, nós temos que trabalhar para resolver isso aí. Resolver 100% é complicado, porque a saúde é cara, né? E cada dia fica mais cara, cada dia tem uma droga nova, uma tecnologia nova, hoje é ressonância, daqui a pouco já tem outro exame mais caro, que dá mais informação, e é difícil o governo, né, a saúde pública, prover tudo que todos os indivíduos necessitam ao mesmo tempo, né? Mas alguma coisa tem que ser feita, porque nós chegamos numa situação de emergência hoje, emergencial no Hospital São Vicente. Não dá mais para ficar a prefeitura paralisada, esperando o Estado construir um hospital regional, que já são 6 anos de espera, né? E agora a promessa é que daqui a 2 anos, mais ou menos, se fosse inaugurado hoje o hospital no formato que eles estão querendo fazer, já seria inaugurado superlotado, porque querem fazer um hospital de 120 leitos, com mais 18 de UTI, no centro da cidade, ali onde era a casa de saúde, um hospital que, na verdade, ele vai já ser inaugurado daqui a 2, 3 anos superlotado. O São Vicente vai continuar superlotado, porque vai continuar atendendo, vai ser obrigado a atender a região toda, porque esse hospital regional pequeno não vai dar conta de atender toda a região, e o idoso vai ter mais, vai continuar na mesma dificuldade que tem hoje. Tem gente que fica internada na poltrona, esperando horas, até quando tem uma maca, eu já vi muito, as famílias falam para mim, eu vou muito no São Vicente para atender pessoas que as famílias me chamam, e assim, tem gente que fala assim, aliviado, doutor, finalmente meu pai conseguiu uma maca, né, porque ele estava na poltrona durante horas, né? Então, essa dificuldade não é porque o São Vicente é ruim, pelo contrário, o São Vicente é um ótimo hospital, profissionais de primeira linha, conheço bem, que trabalhei muitos anos lá, e o problema é a superlotação. Tanto é que o Ministério Público sugeriu até a interdição do pronto-socorro, por causa de superlotação e precariedade no atendimento. Isso atinge qualquer pessoa, jovem, criança, homem, mulher, mas especialmente o idoso, né? A gente vai lá no São Vicente, a gente entra lá em qualquer quarto de observação, são idosos, pessoas com mais de 70 anos ali, internados de forma precária, aguardando uma vaga,
né? E com muito sofrimento, muito sofrimento. Então, nós temos que trabalhar para resolver isso aí. Resolver 100% é complicado, porque a saúde é cara, né? E cada dia fica mais cara, cada dia tem uma droga nova, uma tecnologia nova. Hoje é ressonância, daqui a pouco já tem outro exame mais caro, que dá mais informação. E é difícil o governo, né, a saúde pública, prover tudo que todos os indivíduos necessitam ao mesmo tempo, né? Mas alguma coisa tem que ser feita, porque nós chegamos numa situação de emergência hoje, emergencial no Hospital São Vicente. Não dá mais para ficar a prefeitura paralisada, esperando o Estado construir um hospital regional, que já são 6 anos de espera, né? E agora a promessa é que daqui a 2 anos, mais ou menos, se fosse inaugurado hoje o hospital no formato que eles estão querendo fazer, já seria inaugurado superlotado, porque querem fazer um hospital de 120 leitos, com mais 18 de UTI, no centro da cidade, ali onde era a casa de saúde, um hospital que, na verdade, ele vai já ser inaugurado daqui a 2, 3 anos superlotado. O São Vicente vai continuar superlotado, porque vai continuar atendendo, vai ser obrigado a atender a região toda, porque esse hospital regional pequeno não vai dar conta de atender toda a região. E o idoso vai ter mais, vai continuar na mesma dificuldade que tem hoje. Então a nossa proposta, eu só falei de problema até agora, né? Falar de proposta. A nossa proposta para essa questão da saúde do idoso, né, é muito simples e muito clara e muito factível. É possível ser feita, né? Essas ações podem ser feitas. E nós, se ganharmos a eleição, nós vamos fazer dessa forma, né? Acreditamos que é uma forma que vai beneficiar não só o idoso, mas toda a população. Primeiro, investir muito em prevenção. Não esperar a pessoa ficar complicada, precisar do regional, do São Vicente, da unidade de pronto atendimento, para aí sim começar a investir. Investir na prevenção, lá na unidade básica de saúde, com agente comunitário de saúde, educador físico, nutricionista, transformar a unidade básica de saúde numa promotora de saúde e não numa unidade que só fica tratando doenças, dando remédio e marcando consulta. Não é isso. O papel da UBS tem que ser mais amplo e a cidade precisa investir mais em prevenção, gastar mais em prevenção. O real que é gasto ali na prevenção, ele dá muito mais resultado do que o real que é gasto no tratamento. É muito mais barato prevenir, né? A agente comunitário de saúde, visitar o diabético, visitar o hipertenso, conferir lá, contar o número de comprimidos, se ele está tomando o remédio direitinho, né? O educador físico fazer uma atividade física, orientar, cobrar dele que ele faça a atividade física, o nutricionista cobrar a dieta, o controle do peso, né? Junto com o médico, uma equipe multidisciplinar que faça esse trabalho de prevenção. É muito mais eficiente. Então a ideia é inverter um pouquinho essa lógica aí de investir todo o recurso em hospital, em tratamento sofisticado, mas dar uma preferência para investir bastante na prevenção, né? Então isso aí começa lá no início da patologia. Então quando o indivíduo chega na idade, após os 60 anos, 70 anos, ele é um idoso mais saudável, ele precisa menos de hospital, ele precisa menos de cirurgia, precisa de menos exames, menos especialistas, porque aquele indivíduo cuidou melhor da sua patologia ao longo da sua vida. Então, esse é um foco, investir muito em prevenção. Segundo lugar, desafogar o São Vicente. Isso é emergencial. Nós temos que resolver, porque as pessoas vão morrer, porque não tem onde internar, não tem como ser atendido, e as pessoas acabam sendo atendidas precariamente. O profissional está cansado, sobrecarregado, e aí a margem para acontecer erros e desencontros é muito maior. Como desafogar o São Vicente? Nós temos que fazer algumas medidas imediatas e algumas medidas a curto prazo, e outras a médio e longo, mas imediatamente é reabrir a casa de saúde, é reabrir aquela área onde era o PA da Unimed, hoje é a UBS Central. É uma área grande, que está bem equipada, tem até ar-condicionado lá, quem conhece sabe,
Ali é um espaço muito bom, que dá para colocar pelo menos ali uns 30 leitos de retaguarda, laboratório, raio-x, dá para fazer um pronto-atendimento ali, um pronto-socorro 24 horas, que vai ser uma extensão do pronto-socorro de São Vicente. Vai atender e vai desafogar o pronto-socorro de São Vicente. Né? O problema do São Vicente hoje é espaço. Então, se cria um espaço maior de imediato com a reabertura dessa parcial da Casa de Saúde. Já foi tudo. Puxa vida. É que eu começo a falar de saúde aí. Mas eu tenho entusiasmo assim, por ver que dá para fazer alguma coisa concreta, né, e que não é feita. Essa paralisia me incomoda muito. As pessoas ficarem esperando o Estado fazer o hospital regional para daqui não sei quanto tempo e de uma forma equivocada. Mas reabrir a Casa de Saúde para poder desafogar de imediato, abrir as unidades de pronto atendimento nos bairros mais distantes, na região oeste, em outros, na Santa Gertrudes, os candidatos estão propondo mais ou menos as mesmas coisas. Quer dizer, é óbvio que você tem que ter um atendimento de urgência. O Jundiaí cresceu muito, não dá para todo mundo vir no pronto-socorro de São Vicente ou da Casa de Saúde. Tem gente que mora muito longe, a doença às vezes não dá, ela complica, né, nesse tempo de espera, e nem todo mundo tem condução própria. Então, tem que existir unidades de pronto atendimento em locais estrategicamente escolhidos, distantes do centro, que também terão seus leitos de retaguarda. Isso também vai ajudar a desafogar o São Vicente, mas é um investimento que vai demorar alguns meses, quem sabe até mais de 1 ano, 2 anos, para ficarem todos eles instalados. Agora, reabrir a Casa de Saúde é imediato, é uma ação imediata que já vai ajudar. Trabalhar com as unidades de pronto atendimento, né? E também em relação ao idoso, a Casa de Saúde, como eu já disse, reabrindo, não seria ali o regional. O regional tem que ser feito um hospital pelo Estado, não ali onde é a Casa de Saúde, mas às margens de uma rodovia, um hospital grande que possa realmente atender toda a região. Um hospital de pelo menos 250 leitos que possa atender a região para daqui a 10 anos a gente saber que tem um hospital. Quer dizer, se fizer 120 leitos, daqui a 6 meses já está superlotado, né? Então, um hospital maior. E ali onde é a Casa de Saúde, nós temos uma área muito boa, nobre, que pode ser um equipamento de saúde, que nós estamos chamando de poupa-tempo da saúde do idoso, né? Nós queremos concentrar ali, naquela parte que está sendo demolida, nós vamos investir ali para fazer uma estrutura de atendimento preferencial para o idoso, com retaguarda de serviços de fisioterapia, né, assistente social, o raio-x, coisas mais simples, que ele não precisa ficar fazendo essa peregrinação, concentrar num espaço de uma forma que ele tenha a vida dele facilitada. E uma outra questão que eu quero falar rapidinho por causa do tempo, é uma rede de credenciados. A gente não tem falado muito disso, porque geralmente os debates e os locais, o tempo sempre é reduzido. Mas nós vamos credenciar consultórios, a nossa ideia é essa, né? Como que resolve essa questão do acesso do idoso às especialidades, né? É muito mais barato para a prefeitura, muito mais barato credenciar consultórios, né? E o consultório, água, luz, aluguel, secretário, toda a estrutura é paga pelo profissional. Ele vai receber pelo serviço prestado. É mais ou menos o que a OAB está pleiteando, a diretoria da OAB, em relação a um convênio para atendimento pela tabela da OAB, uma tabela diferenciada para atender aquilo que a defensoria não consegue atender por causa do volume, né? Atender o cidadão que não pode pagar, a prefeitura provê um convênio. Nós vamos fazer isso aí em relação algumas especialidades inicialmente, mas a ideia é estender isso aí para o idoso inicialmente, algumas especialidades, depois estender para outras, para que ele possa, no nosso governo, marcar consulta com o especialista por telefone e ser atendido com hora marcada no consultório, né? E isso aí é um convênio que a prefeitura pode fazer com clínicas, com consultórios, especialmente naquelas especialidades que têm uma demanda maior e que a prefeitura hoje, com recurso próprio, não consegue suprir. Então, é uma proposta que a gente tem também para, pelo menos, minimizar essa dificuldade que os idosos têm de acesso aos especialistas.
Então eu vou encerrar já minha fala para não ficar cansativo, para a gente poder debater. Tem outras questões também, queremos utilizar muito os próprios municipais, especialmente os centros esportivos, fazer o trabalho, né, com Parkinson, com Alzheimer, né, tem projetos muito bonitos aí que ocorrem em outras cidades, de assistência a esse tipo de paciente, especialmente Parkinson e Alzheimer, amputados também, através de estrutura da prefeitura, convênio com a Faculdade de Educação Física, Faculdade de Medicina, usando centros esportivos, até parques mesmo, praças, para fazer o trabalho com esses idosos, né? Também aumentar o número de vagas na creche do idoso, aumentar o número de creches, né? Levar para outros locais da cidade, tá certo? Isso é importante. E outras propostas que estão no nosso plano de governo, mas eu acabei me estendendo aqui na questão da saúde, porque eu acho que a saúde hoje é o grande problema do idoso em Jundiaí. Não sei a avaliação de vocês, as pessoas estão tendo muita dificuldade para ter acesso a consultas, a internação, a procedimentos, a medicamentos na farmácia de alto custo, né? E são coisas que a prefeitura pode melhorar e muito com ações que não comprometem tanto o orçamento, mas que são muito eficientes para resolver essas questões. Obrigado pela atenção. Acabei me estendendo um pouco aí, mas estou à disposição para te debater, tá bom?